Epopeia de Gilgamesh, a obra que contou sobre o dilúvio universal antes da Bíblia. Um dia de novembro de 1872, um jovem saiu de uma sala no Museu Britânico e, segundo seus colegas, começou a correr por todos os lados e, em seguida, para o choque de todos os presentes, passou a se despir. Ele se chamava George Smith, e nunca saberemos por que ele tirou a roupa, mas conhecemos o motivo de sua alegria. Ele havia lido um relato que faz parte de uma história imaginada há 4.000 anos e havia desaparecido por 2 milênios e meio. Esse relato estava sepultado com os restos de um dos primeiros grandes impérios da história da humanidade. Glória enterrada. Em 612 a.C., a Babilônia, decidida a terminar com o domínio assírio na Mesopotâmia, liderou uma aliança em um ataque contra a última capital assíria de Nínive. A cidade foi saqueada por completo depois de um ataque de 3 meses, e o rei assírio, Sin-Shar-Ishkun, foi assassinado. Foi o princípio do fim de um império que havia começado a se forjar por volta de 2025 a.C. Em seu apogeu, o império governou os 4 cantos do mundo, que eram os limites conhecidos até aquela época, do litoral do Golfo Pérsico até as montanhas de Anatólia e as planícies aluviais do Egito. Durante um período de 300 anos, entre 900 e 600 a.C., esta foi a civilização mais avançada de que se tinha conhecimento. Os assírios foram os primeiros a desenvolver armas e elementos de proteção à base de ferro, um avanço tecnológico que lhes deu uma grande vantagem, assim como a criação de uma unidade de engenharia separada, que instalava escadas e rampas, enchia fossas e cavava túneis para ajudar os soldados a entrar nas cidades cercadas por muros. Também estiveram entre os primeiros a construir carruagens que proporcionaram maior proteção aos campos de batalha. Mesmo depois da sua queda, o legado do Império seguiu nas táticas e tecnologias de guerra adotadas por civilizações posteriores. Mas muito foi perdido durante a conquista, em especial o tesouro de ideias assírias contidas na Biblioteca de Nínive, que havia sido concebida no século 7 a.C. para abrigar todo o conhecimento humano. A rebelião liderada pelos babilônios deixou a cidade mais rica do mundo em ruínas, com palácios queimados e moradores mortos ou escravizados. A biblioteca destruída foi tragada pela terra. 2.465 anos depois, em uma noite de dezembro de 1853, no que hoje é o Iraque, uma equipe de escavadores comandada por Hormuzd Hassan, o primeiro arqueólogo nascido e criado no Oriente Médio, encontrou o palácio do rei assírio Assurbanipal, que reinou entre 668 e 627 a.C. Além das magníficas obras de artes talhadas em pedra há mais de 2 milênios e meio, os escavadores coletaram do solo milhares de fragmentos de tábuas de argila cobertos pela intrincada escrita cuneiforme. Eles não sabiam, mas se tratava dos restos da Biblioteca Real. Tudo foi empacotado em caixas enviadas ao Museu Britânico, onde as armazenaram, mas não as classificaram até 1861, quando contrataram George Smith para lidar com elas. Cativado pelas antiguidades que chegavam de Nimrud e Nínive, ele havia passado anos apenas aprendendo a entender a escrita cuneiforme e a língua acadiana. Uma década depois, naquele dia em que explodiu de felicidade no museu, ele leu sobre um mundo afogado por uma enchente, um homem que construiu um barco e uma pomba solta em busca de terra. Era a história da Arca de Noé, mas não se tratava do Gênesis. Fazia parte da cuidadosamente transcrita Epopeia de Gilgamesh, o poema épico primeiro escrito por volta de 1800 a.C., cerca de 1000 anos antes da composição da Bíblia judaica, o Antigo Testamento cristão. O resto da história. Um mês depois, Smith leu sua tradução para a Sociedade de Arqueologia Bíblica,
em Londres. Foi a primeira vez que um público ouviu parte do poema em mais de 2000 anos. Isso foi uma sensação e gerou um debate em todo o mundo. Para alguns, o texto corroborou a verdade essencial da Bíblia. Na opinião de outros, depois de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, representou outra grande rachadura no cristianismo. O que veio a ser conhecida como a Tabuleta do Divino, ou a Tabuleta 11, foi a primeira de muitas outras que, desde então, surgiram algumas ainda mais antigas. Com elas, os estudantes da cultura síria vêm resolvendo um dos maiores quebra-cabeças da história. Aquele que fala de um rei que viu, experimentou e considerou tudo, até o oculto, que desvelou o velado, que soube do dilúvio, viajou até os confins do mundo e voltou, exausto, mas inteiro, como prometem as primeiras linhas do texto. Embora ainda existam lacunas, acredita-se que já temos 2/3 da história. É uma daquelas obras da literatura antiga que nos chateia, porque o seu herói, apesar de ser 2/3 Deus, é muito humano, está sempre errando, nunca atinge o seu objetivo e, como todos, tem que aceitar a morte, esse fato inevitável com o qual convivemos. Uma aventura extraordinária. Quando a história começa, os súditos de Gilgamesh, o rei de Uruk, levam suas queixas aos deuses, porque o rei abusa de seu poder. As divindades criam um ser igual a Gilgamesh, Enkidu, para competir e lutar com ele, para que Uruk conheça a paz. Mas, antes que Enkidu possa desafiar Gilgamesh, ele precisa ser humanizado por Shamhat, uma prostituta sagrada, que o seduz e passa 6 dias e 7 noites com ele. Depois disso, ele deixa de ser o selvagem que era e tem a sabedoria e compreensão mais amplas. Do confronto entre Enkidu e Gilgamesh nasce uma profunda amizade, e eles partem juntos em busca da glória, em direção ao Bosque de Cedros, um lugar longínquo de onde, segundo a tradição babilônica, os reis traziam madeira para as grandes construções. Mas, de acordo com uma tabuleta encontrada no final do século XX, a floresta de cedro neste poema é diferente do conceito que se tinha dela nos tempos antigos. Neste caso, é uma selva animada com o canto dos pássaros, a cacofonia dos insetos e os gritos dos macacos nas árvores, tudo entretendo Humbaba, um gigante, guardião e senhor daquela selva, na qual vivia como um rei cercado por seus músicos. Enkidu e Gilgamesh têm a intenção de matar o rei e cortar as suas árvores, e eles conseguem isso. Humbaba é imobilizado pelos 13 ventos enviados pelo deus Sol, Shamash, e implora em vão por sua vida. Enkidu e Gilgamesh cortam seu pescoço, removem seu coração e pulmões e também seus dentes. Mas eles percebem que foram contra a vontade dos deuses. Depois de fazer o que haviam se proposto, Enkidu olha o resultado das ações e diz a Gilgamesh: "Devastamos esta terra. O que diremos aos deuses quando voltarmos?" Qual amante você sempre amou? Após a batalha, quando Gilgamesh está limpando os vestígios da luta, a deusa Ishtar o deseja e pede que ele se case com ela, prometendo-lhe riqueza e poder. Mas Ishtar é a deusa da guerra e do amor, do sexo e da violência, e um pedido de casamento dela é um negócio arriscado. Seus amantes anteriores tiveram finais terríveis. Então Gilgamesh a rejeita impiedosamente. Você nada mais é do que um braseiro que sai no frio, uma porta dos fundos que não impede a explosão nem o furacão, calçado que aperta o pé de seu dono. Qual amante você sempre amou? Enfurecida, Ishtar pede a seu pai, o deus do céu e rei dos deuses, Anu, que envie um grande monstro à terra para matar Gilgamesh e destruir Enkidu. O monstro é o touro do céu, um animal feroz que destrói tudo em seu caminho. Porém, os amigos conseguem matá-lo e Ishtar, furiosa, os amaldiçoa.
Enkidu, ao ouvir isso, arranca a perna do touro e atira contra ela. Mais uma vez, com a vitória, os heróis ofendem os deuses. Aos olhos divinos, isso foi um ato de suprema arrogância. Porque o touro do céu eles mataram, e Humbaba eles mataram. Portanto, um deles, aquele que derrubou as montanhas de cedro, deve morrer, disse Anu. E assim foi. Devastado pela morte de Enkidu, Gilgamesh mergulha em uma dor sem limites. Ele não permite que Enkidu seja enterrado, até que um verme caia de seu nariz. Finalmente, ele percebe que deve seguir em frente. Dá a Enkidu um grande funeral e começa a pensar sobre si mesmo e sobre sua mortalidade. O pavor entrou em minha barriga. Com medo da morte, fico vagando pela planície. É por isso que ele embarca numa grande jornada, seguindo o caminho do sol e sobre as águas da morte, em busca do homem que sobreviveu ao dilúvio e descobriu o segredo da imortalidade, Utnapishtim. Quando parou de chover. A história de Utnapishtim aparece em outras obras da literatura babilônica, mas o autor de Gilgamesh a usa como uma história dentro de sua história, quando Gilgamesh lhe pergunta como ele se tornou imortal. É então que ele lhe diz que há muito tempo os deuses haviam lhe dito que iriam inundar o mundo e que ele deveria construir um navio e transportar todas as sementes da vida nele. Quando a chuva parou, diz Utnapishtim, ele abriu uma escotilha e viu apenas água. Todos os humanos haviam morrido. Eu me ajoelhei e chorei. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Depois de enviar uma pomba e uma andorinha, que voltaram quando não conseguiram encontrar um lugar para pousar, ele soltou um corvo, e quando viu que este não voltava, deixou todos saírem do barco e fez uma oferenda aos deuses. Quando Enlil, o senhor do céu e da terra, chegou, os outros deuses disseram ter causado o dilúvio, e, antes de partir, após refletir, ele voltou para Utnapishtim e sua esposa imortal. O objetivo de Utnapishtim era fazê-lo entender que ele foi tornado imortal por um único evento que ocorrera há muito tempo e que nada parecido iria acontecer com Gilgamesh. Quem por você convocará os deuses a uma assembleia para que possa encontrar a vida que busca? Não havia segredo ou qualquer outra coisa que Utnapishtim pudesse revelar a Gilgamesh. Gilgamesh faz uma última tentativa. Arranca do fundo do mar uma planta que Utnapishtim havia lhe revelado e que restauraria sua juventude. Mas antes que pudesse aproveitar-se dela, uma cobra a comeu e partiu, mas não sem antes se livrar da sua velha pele. Desiludido e finalmente ciente dos limites de suas próprias habilidades, ele retorna a Uruk, reconciliado com sua sorte e mais sábio. Sua luta heróica contra a morte, primeiro em busca do reconhecimento imortal por meio das obras gloriosas e depois em busca da vida eterna, o leva a enfrentar o fracasso inevitável e a compreender que a única imortalidade a qual ele pode aspirar é aquela que gera alguma conquista duradoura. Sua jornada termina onde começou. Nas palavras do prólogo, ele veio de uma estrada distante, estava cansado e encontrou a paz. Finalmente sereno, ele aceita que, embora os indivíduos sejam mortais, a humanidade é eterna, e vê a cidade como uma expressão da humanidade e das gerações futuras. Suas notáveis obras seriam as que garantiriam que sua fama sobreviveria à sua morte.